Amados, pedir para os irmãos abrir num livro que eu acho que muitos conhecem e vão abrir rapidamente, que é o livro de Efésios. Efésios, capítulo 2, versículos do 7 ao 10. Eita, alguns estão demorando, parece que não são da geração da batalha bíblica que eu peguei. Em acampamentos era muito comum, né? Ver quem abria primeiro aí já marcava ponto, né? Então, fui dessa geração. Agora com o aplicativo é outra realidade, né, Márcio? Vamos lá. Efésios capítulo 2, versículos do 7 ao 10. Vamos lá. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça, pela bondade para conosco em Jesus Cristo. Porque, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, nas quais Deus antes preparou, para que andássemos nelas. Meus amados, vou começar do começo, né? Acho que a maior parte dos que estão aqui sabem que nós somos uma igreja histórica, uma igreja que tem uma tradição protestante. Porém, no entanto, nós não somos cessacionistas. O que é isso? Existem alguns irmãos reformados que entendem que alguns dons espirituais cessaram com o passar do tempo, que aquilo foi mais para o tempo do Novo Testamento. Nós, no entanto, entendemos que Deus, quando quer, utiliza pessoas e permite que certos dons sejam exercidos, quer seja o dom da palavra, né, do ensino, por vezes, eventualmente, a falar em línguas, e Paulo explica, né, desde que haja a interpretação, e também em relação à profecia, no sentido de coisas práticas para o dia a dia da igreja. Por quê? Porque a profecia, no sentido de ensinamento doutrinário, já foi encerrado, segundo a tradição, muito provavelmente no ano 95 depois de Cristo. Após o apóstolo João, após Paulo, após Pedro, Tiago, ali, no fim do Novo Testamento, a revelação da doutrina cessou. Então, o próprio Paulo fala que se alguém vier trazer um outro evangelho, que seja anátema. Ou seja, a revelação doutrinária já está encerrada. Porém, no entanto, Deus pode dar discernimento no dia a dia para os fiéis, para coisas práticas do cotidiano. Porém, nossa igreja é uma igreja bíblica, uma igreja fiel, uma igreja equilibrada. Uma igreja que, da forma como os bereanos procuravam examinar tudo e entender o que é bom e o que vem de Deus. Nessa noite, eu recebi um desafio muito grande, que é de conseguir falar num dado período de tempo sobre os 120 anos de nossa existência como caminhada cristã e correlacionar isso um pouquinho com, chamemos, da reforma o aniversário da Reforma Protestante. Os amados sabem que em 1517, né, um antigo monge católico, né, que era Lutero, né, lendo as Escrituras, entendeu que algumas coisas, as quais a Igreja Católica defendia na época, não se batiam exatamente com o que estava na Bíblia em alguns pontos. E um deles foi o que eu preguei aqui, né? Que é pela graça de Deus que somos salvos. E eu vou mais longe. É pela graça de Deus que podemos viver, respirar. Há um versículo que fala que nele somos, existimos, né? Por quê? Porque sem ele, como diz lá Isaías, nada podeis fazer. Tudo que nós temos depende do Pai. Se você está aqui hoje à tarde, se você pôde trabalhar essa semana, estudar,
E, infelizmente, algumas pessoas gostam de se sentir semideuses, né? Gostam de, até talvez assim, fazer uma análise psicanalítica, né? Talvez até por questões pessoais, né? Algumas dificuldades pessoais, a pessoa começa a ter uma outra percepção em relação a ela mesma. Mas quando nós começamos a ler a palavra com calma, meus amados, nós percebemos que nós somos sustentados por Deus, que a própria salvação vem dele. E por quê? Porque você vê que há pessoas que você dá livros de história, livros muito bons para ler, conversa, fala com carinho, com atenção, e aquela pessoa continua desprezando a palavra. E por que você já conheceu pessoas que, num dado momento da vida, essa pessoa tem uma mudança de percepção? Ocorre, como diz no grego, uma metanoia, uma mudança de mente. É porque o Espírito Santo tocou aquela alma. E cabe aqui explicar que nós estamos no tempo. Nós estamos inseridos no tempo. Deus está inserido Deus é eterno. Então, Deus trata com nós no tempo. Talvez a sua experiência com Deus foi com 8 anos de idade, ou com 20. Outras pessoas vão ter uma experiência com 60 anos de idade. E o que importa é a obra que Deus faz em quem Ele faz. Mas, feitas essas considerações iniciais acerca de nossa igreja, de nossa tradição, da palavra de Deus, e já tocando uma das solas, né, do protestantismo, né, que só a graça, vamos dar início. Né? Quando eu estava chegando aqui, Márcio já deu, no bom sentido, um spoiler, né, da nossa fala de hoje. Né? Vou tentar não ser tão repetitivo em relação ao ano passado, falar os pontos principais e tentar esclarecer alguns pontos em relação à nossa história. Os amados sabem que no ano passado nós completamos 100 anos da organização do templo. No dia 15 de novembro de 1920, né, foi fundado o templo. Mas, um pouco antes disso, já existia a reunião enquanto pessoas, né, enquanto fiéis. E como é que se deu isso aí? Né? O início, ele se deu que é o seguinte: um senhor Olinto, ele tinha ido na casa de um senhor, e que era, se eu não me engano, da polícia, né, uma fazenda aqui próxima da cidade, da região, e esse senhor precisou sair para resolver algumas coisas. E nesse meio tempo, o senhor Olinto encontrou um livrinho e começou a ler e gostou muito. Aí quando esse senhor voltou, ele perguntou: o que é que você está lendo aí? Eu falei: não, esse livro que eu encontrei, tão legal. Ele falou: não, esse livro não presta não. Ele fez. Aí o senhor Olinto perguntou: eu posso levar para mim? Eu falei: pode levar. E se tratava de um Novo Testamento. E aí nós vemos, meus amados, como essa questão da Escritura tem peso, como a palavra de Deus é poderosa para transformar. Já li vários relatos de pessoas que sentiram-se tocadas, lendo às vezes um versículo, um folheto, né? Outras foi por meio de uma pregação, mas há muitas pessoas que, lendo apenas o Novo Testamento, que não é pouca coisa, né? Mas só para explicar, foram por demais tocadas. E esse irmão Olinto, ele procurou saber quem na região poderia explicar mais sobre aquela palavra. E aí indicaram para ele um senhor. E esse senhor se chamava Sinfrônio Costa. Né? Ele foi um grande evangelista, pai de um dos pastores de nossa igreja, que pastoreou nossa igreja nas décadas de 60 e comecinho de 70. Eu já falei no ano passado que eu já ensinei muitos seminários da cidade. E conheci algumas pessoas um pouco mais velhas, e essas pessoas relataram para mim que elas conheceram pessoas que foram evangelizadas por Sinfrônio Costa. E nesse inteirinho, nesse momento aí, o senhor Olinto e a sua esposa Rita começaram a ser evangelizadas por Sinfrônio Costa, e essas primeiras reuniões começaram como que a gente chama hoje em dia de cultos nos lares. E começaram a chegar mais pessoas. E essas pessoas começaram a ter o apoio desse evangelista, do nosso primeiro efetivo pastor. E aí, como eu falei no passado, me desculpem a pronúncia, que depois que a gente aprende a falar inglês mais velho, a pronúncia nunca mais será a mesma, né? Então, foi o pastor Haldane, que ele começou a apoiar os irmãos e a ensinar. Né? Então, quem apoiava esses irmãos? Era o evangelista Sinfrônio Costa, o pastor Haldane e também o antigo pastor Júlio Leitão,
que ele é avô de um professor da UFCG, João Marcos Leitão Santos, né? Então, o avô de João Marcos, Júlio Leitão, foi um dos grandes desbravadores do Evangelho aqui no Planalto da Borborema. E só que o começo, meus amados, não foi muito fácil, né? Os primeiros anos, os irmãos, eles sofreram um pouco de perseguição. Por quê? Porque naquela época, a maioria esmagadora da população era católica. E eles viam, não é nem só o protestante, o não católico como o outro, o diferente de mim, o herético, o que pensa errado. E vários apelidos surgiram para os protestantes, sobretudo no século XIX e no início do século XX, né? E tem um livro, o nome dele é Os Congregacionais, de Salustiano, que nesse livro Salustiano relata que algumas pessoas jogavam pedras no telhado da casa desses primeiros irmãos quando os cultos estavam sendo realizados, né? Algumas crianças ficavam chamando o irmão Olinto de cão coxo, porque ele claudicava de uma perna e ficou nessa, né? E aí o irmão Olinto foi conversar com o superintendente de polícia daqui para tentar resolver a situação, né? E aí diz que num primeiro momento foi preciso colocar guardas na porta para acalmar um pouco mais os ânimos, e dentro de um certo tempo as pessoas terminaram se acostumando com a ideia de que aqui no Planalto da Borborema teria início uma nova forma de ver o cristianismo, que era o protestantismo. Pedi para os meninos da mídia passarem já o primeiro slide, né? Deixa eu ver se já está. Pronto. O outro, aqui é aquele que tem a foto do livro, Fatos e Personagens. Pronto. Esse livro aí é do nosso irmão saudoso Josué Silvestre, falecido há pouco tempo, né? Que ele é escritor e jornalista, né? Quem puder, meus amados, tiver a oportunidade de comprar esse livro, ou enfim, assim, o Josué Silvestre demorou 16 anos para escrever esse livro. Você já imaginou, talvez tenha gente aqui que tem essa idade de vida, né? Você já imaginou que é passar 16 anos juntando documentos, fontes, entrevistando pessoas? Pois é. E nesse livro ele relata vários exemplos de perseguições a evangélicos. Gostaria que o pessoal passasse o próximo slide, que tem a foto do nosso primeiro pastor, né? O reverendo James Haldane, que ele esteve apoiando nossa igreja do início dela, né? Até o ano de 1922. Não é? Quando que em 1920 teve início no templo, né? E ele ficou até 1922. Aí queria que o pessoal passasse o próximo slide, né? Márcio já mencionou aqui que a EBD ela antecede a fundação do templo, né? Os irmãos já se reuniam em casas, né? Há uma questão documental um pouco mais difícil, mas num dos livros que eu li, né, que é de Salustiano, ele fala que a EBD foi fundada de forma documental nas atas no ano de 1915, com o apoio do pastor Haldane, Júlio Leitão, do pastor Hermenegildo Sena e do evangelista Sinfrônio Costa. Também é registrado que foram batizadas várias pessoas no ano de 1912 e que até o ano de 1919 as sedes para os cultos realizados eram a casa do senhor Olinto e a casa do senhor Júlio Caldino. Queria que os meninos passassem o próximo slide, que eu vou falar um pouquinho sobre a presença protestante no Brasil, né? Meus amados, é o seguinte, que nós tivemos presenças esporádicas do protestantismo no Brasil desde que nós começamos aqui como colônia, né? No próprio século XVI tivemos alguma presença de alguns huguenotes franceses, tivemos os holandeses, né, com Maurício de Nassau, já no século XVIII, né, aqui em Pernambuco, na região nordeste, que se tornou futuramente o Nordeste naquela época, como diz Durval, né? Não existia Nordeste, né? Nordeste é uma construção do ponto de vista da palavra posterior, né? E alguns também no Maranhão. O protestantismo ele só passa a ter permissão para existir no Brasil, meus amados, a partir do século XIX, após, especialmente, a chegada da família real no Brasil. Por quê? Que houve a abertura dos portos às nações amigas a partir de 1808.
E por que aconteceu isso? Porque havia uma boa relação entre Portugal e a Inglaterra. E como muitas pessoas, alguns, né, vinham da Inglaterra para cá, eles queriam realizar os seus cultos da forma como eles estavam, né, com a liturgia que eles desejavam, né? E eles eram anglicanos. Então, a partir daí já tínhamos alguns cultos. Agora tinha alguns impedimentos, né? Eles não podiam se reunir num local que fosse estilo templo, né? Eles precisavam que se reunir num local que não tivesse, fosse tipo assim uma casa que não tivesse nenhum formato de templo. Logo em seguida, após os anglicanos, especialmente a partir da década de 1920, vieram, sobretudo, os luteranos. E esses aí passaram a habitar especialmente a região sul do nosso Brasil, né? E este, meus amados, é o chamado protestantismo de imigração. O que é isso? Essas pessoas não vinham para cá necessariamente com a vontade de evangelizar. É lógico que terminava uma pessoa que convivia com eles se convertendo ao luteranismo, ao anglicanismo, mas o objetivo maior deles era vir para o Brasil e reiniciar a vida, né? Que até porque houve interesse que no século XIX pessoas da Europa viessem habitar o Brasil. Até porque tem uma coisa assim que precisa ser colocada, né? Que muitos desses primeiras pessoas, que assim, algumas pessoas vieram para cultivar terras, ganharam terras para trabalhar e tal, mas alguns também eram engenheiros, médicos, advogados. Então era interessante para a nação que essas pessoas viessem. Então, apesar do desinteresse por parte da Igreja Católica, das lideranças católicas, mas do ponto de vista do imperador, especialmente na época de D. Pedro II, era interessante que essas pessoas viessem habitar o Brasil. Mas, especialmente a partir da metade do século XIX, começa aí o chamado protestantismo de missão. E o que é isso? Eram missionários que vinham para aqui, para o Brasil, com o intuito de realizar a obra evangelística, né? E o primeiro missionário, de fato, registrado de forma assim, que foi Daniel Kidder, que ele era um missionário metodista. Só que depois de um certo tempo ele precisou retornar para o seu país de origem e, de fato, a gente pode dizer assim, que a primeira presença protestante do chamado protestantismo de missão a vir para o Brasil foi Robert Calley, que até dá o nome para o nosso coral da nossa igreja, né? Que Robert Calley foi o primeiro a iniciar o trabalho evangelístico. Isso é um trabalho ininterrupto. E aí vamos colocar a foto do livro, meus amados. O nome desse livro é O Cristianismo através dos Séculos. Eu gosto sempre de brincar dizendo assim, pena que não me falaram isso quando eu tinha 15 anos, né, que esses livros já existiam. Meus amados, se vocês puderem economizar dinheiro, ao invés de comprar 10 livros que tratem sobre temas específicos, esse é um livro que não é muito barato. Compre esse livro, meu amado. Pague ele em quantas vezes for, mas você vai ficar com esse livro para o resto da vida como consulta. Porque nesse livro, meus amados, há muitas informações, desde o início do cristianismo até o cristianismo, especialmente aqui no século XX, né? Eu dei aqui uma boa sugestão para os amados. Pedi para os meninos passarem para o próximo slide, que é o que já tem o primeiro sobre o templo, né? O slide 7. Pronto. Meus amados, eu já falei um pouquinho sobre esse início da nossa igreja, né? Então, a gente vê que nós tivemos uma presença de missionários que vieram de outros países e com muito zelo começaram a obra missionária aqui, né? O primeiro foi Haldane, o segundo foi o pastor Briot, e o pastor Briot ficou de 1922 até o ano de 1927, quando ele deixou a igreja já com 90 membros, 150 alunos matriculados na EBD, e foi evangelizar no sertão. E na gestão do pastor Haldane, tivemos muitas coisas interessantes. Primeiro, que a esposa dele emprestava um órgão que ela tinha, instrumento musical, né, a ar, para a igreja por muitos anos. Esse instrumento musical ficou emprestado para nós aqui, até a nossa igreja poder, de fato, ter dinheiro para comprar um. Outra coisa, nesse meio tempo, já teve início o chamado grupo Evangelizar, que inicia-se no ano de 1923. E depois esse grupo ganhou o nome de Missão Evangelizadora do Nordeste, isso em 1935. E ainda na gestão do pastor Haldane, inicia-se o coral, né, que foi em 1925, né, organizado até por Dona Frida,
que foi a esposa dele, né? Queria que passasse o próximo slide, que tem a foto dos pastores. Nosso primeiro pastor brasileiro, né, que está à esquerda da foto, né, que é o pastor Ximenes. Ao centro está o pastor Harry e à direita, de roupa branca, o evangelista Sinfrônio Costa. Na outra imagem, já tem a imagem eles já bem velhinhos, né, na década de 60, o pastor Harry e Dona Frida, já na Inglaterra. Queria que você passasse para o próximo slide. Acho que o slide 10, eu acho. Na gestão do pastor Ximenes, meus amados, a igreja começou, de fato, a caminhar em muitas frentes, né? O pastor, ele ficou, como é que chama o termo, né? Pastor interino, né? Pastor tipo... Porque quem era, de fato, o pastor que assinava era o pastor Briot, né? Mas ele ficou como pastor interino desse ano até o ano seguinte, 1928, quando ele foi, de fato, eleito por ampla maioria, porque os fiéis queriam que ele ficasse. E aí ele deu início à sua jornada de 33 anos como pastor de nossa igreja, né? Eu brinco assim que talvez é muito difícil um pastor bater essa quantidade de anos à frente, né? Que até, sim, outra curiosidade, né? Que para os que não sabem, tivemos, né, que faleceu faz alguns anos, né? Um presbítero, Euclides Gomes, que ele ficou por aproximadamente 70 anos como presbítero de nossa igreja. Por quê? Porque ele foi eleito presbítero com 20 e poucos anos e até os seus 90 e poucos ele esteve aqui atuando. Vocês veem, né? Como eu falei no começo, né? É Deus que nos sustenta, meus amados. É Deus que sustenta a obra. Foi Deus que deu energia, vigor, inteligência e intrepidez a essas mulheres e homens de Deus para realizarem a obra com tanto vigor num período em que os evangélicos não eram bem vistos na sociedade. Hoje em dia, vivemos uma realidade muito diferente. Mas, naquele tempo, ser evangélico não era muito bem quisto. Foi aos poucos que as pessoas foram se acostumando com essa ideia. Aí eu vou para algumas informações mais históricas, né? Procure nas atas, meus amados, e fala que no ano de 1930 houve a inauguração da Casa Pastoral, que fica aqui ao lado, né? Que por muitos anos, muitos pastores, as famílias deles viveram aqui, né? Agora elas, assim, faz parte das dependências da igreja para ter, assim como salas de escola dominical, local de ensaio, né? E tantas outras coisas mais que ocorrem aqui ao lado. Na gestão do pastor Ximenes, ocorreu uma coisa assim que já era de se esperar, que é uma marca do protestantismo. Que inicialmente, meus amados, a gente tinha professores contratados para ensinar. Sim, houve um tempo que nós tivemos pastores que ensinavam as pessoas a ler, e depois nós chegamos a ter um colégio evangélico, né? Primeiro de forma não muito formal, mas depois esse colégio ele ficou por muitos anos, assim, foi organizado, se não me engano, na década de 60, deixa eu procurar aqui a data certinha. Até o ano de 1984, se eu não me engano. É justamente isso. Até a década de 80. Até alguns irmãos da igreja aqui já tiveram a oportunidade de estudar no antigo ginásio evangélico, que depois chamou-se, né, ginásio João Clímaco Ximenes, né, que depois foi encerrado, né. O pastor também teve interesse aqui atrás, onde era a garagem, né, também funcionou um asilo. Então, alguns irmãos mais velhinhos da época, né, tiveram a oportunidade de usufruir disso aí naquela época, né. Outra coisa que eu queria dizer, meus amados, é que nossa igreja também, ela não foi exatamente desse mesmo formato no decurso das décadas, né. Eu queria que os amados passassem o próximo slide, que tem uma foto do pastor Ximenes com o cantor Luiz de Carvalho. E em seguida tem uma foto do nosso primeiro templo, que eu acho que é no slide 11, né, ou 12, enfim. Nesse slide, meus amados, tem essa foto desse primeiro templo, ainda na década de 1920. Né? No outro slide, nós tivemos a primeira reforma, né, que já foi em formato de torre. E na foto seguinte, que já é uma foto colorida, não sei se ela foi colorida com o tempo, né, foi uma foto que uma pessoa tirou, né, essa foto na década de 50, se eu não me engano, em 1955. Porque a igreja, como ela está agora aqui no formato de torre,
essa reforma última ocorreu aí na frente, não assim, essa frente com portão, mas o formato da torre foi em 1945. E essa foto retirada, que está no colorido aí, dá para ver do lado assim, direito da foto, dá para ver a torre apontando. Porque naquela época não tinha aquele hospital e também não tinha um açude velho, açude novo, da forma como era, né? Na foto seguinte, os amados vão ver como era o formato do asilo, né? Que agora é a garagem da igreja e o stack, né? Na foto seguinte, no outro slide, vocês vão ver a foto da primeira casa pastoral, que fica aqui à minha direita, né? O primeiro formato. Então, muitos pastores, filhos de pastores, viveram nessa casa aí, meus amados. Na foto seguinte, já está uma imagem mais recente, né? Colorida, que já é num formato que está hoje mais ou menos, né? E na foto seguinte, já temos uma foto do templo atual. Meus amados, assim, uma coisa, a nossa igreja, ela prezou por muitas frentes, né? O pastor Ximenes, ele se preocupava com o ensino da palavra, com a EBD, com o coral. E aí, os amados vão ver nas próximas fotos, algumas fotos do nosso coral. Tem uma do ano de 1925, dá para ver aí. Uma foto bem antiga, né? Eu, particularmente, como historiador, sou apaixonado por imagens assim, né? Quanto mais antiga, para mim, melhor, né? Na foto seguinte, já tem outra, já sob regência do pastor Jaime, o regente Jaime. E na terceira imagem, nós temos o coral regido pelo maestro Herman, né? Barbosa. Na imagem seguinte, nós temos uma vigília, né? Já no ano de 1959, onde está aí, do lado esquerdo, dá para ver da foto, que ele é bem baixinho, né? O pastor Ximenes, e ao lado, o avô, por parte de mãe, né? Do nosso presbítero Esdras Nunes, bisavô de Micael, né? E Asaf, né? Pois é. Na próxima foto, meus amados, vocês vão ver uma imagem que está o pastor Ximenes e, à esquerda dela, né? O reverendo Raul Costa, que é filho do missionário Sinfônio Costa, que foi quem começou evangelizando os irmãos lá no início do século XX, né? E aí, meus amados, que nós vamos chegar para uma parte mais assim específica do que nós vamos falar, né? Que muitas pessoas gostam muito de atribuir ao pastor Raul apenas essa questão do avivamento espiritual. Mas no ano passado eu já falei também sobre isso, do fato de que ele era um homem equilibrado. Por um lado, ele era um homem que ansiava por avivamento, por Deus transformando vidas, Deus falando aos corações, mas por outro, ele era um homem também extremamente preparado. Ele era formado em teologia e também em direito. Na gestão dele, para os que não sabem, eu já mencionei no ano passado, teve início aqui em nossa igreja, aqui atrás, onde é o seminário, funcionou o primeiro ano do curso de Direito de Campina Grande. Sim, para os que não sabem, o curso de Direito começou aqui em nossa igreja, já no ano de 1967. E ainda nesse mesmo ano, nessa mesma década, meus amados, houve uma coisa assim que alguns gostam de dizer que foi apenas um mal-entendido, né? Brincando, para dizer que foi o início da aliança congregacional. E eu vou explicar. Porque antigamente todos nós fazíamos parte da união, né? Que é a convenção, vamos dizer assim, a qual nós fazíamos parte. E aí teve um dia que foram emitidas cartas dizendo qual uma convenção que ia ocorrer. E houve um erro nas datas e já estavam sabendo que nossa igreja estava com essa visão mais de avivamento e tal. E nós só chegamos, os nossos representantes, no outro dia. E quando nós chegamos, nós não pudemos nos explicar para os dirigentes de lá. E terminou ficando naquele mal-estar, né? E para resumir, ser educado aqui, né? Esses irmãos, daqui de Campina Grande, João Pessoa e outros cantos mais, resolveram fundar a Aliança Evangélica. E o que é que esse pessoal queria? Queria uma igreja equilibrada. Uma igreja que ama a palavra de Deus, que ama só a Escritura, nada fora da Escritura, mas ao mesmo tempo não crê na cessação dos dons espirituais, né? Então, é a igreja que diz assim, na realidade, resumindo, é o que a palavra está dizendo. Foi isso que, nada mais, nada menos que foi o que ocorreu em relação à
União. Queria que os amados passassem a próxima imagem. Eu gostaria de fazer uma sugestão de outro livro para quando vocês puderem comprar, meus amados. É o de Teologia Sistemática de Wayne Grudem. Meus amados, esse aí é um autor batista, mas aquele batistão bem tradicional, mas é muitíssimo aproximado da forma como nós pensamos vários temas teológicos. E para falar a verdade a vocês, meus amados, eu que sou professor de seminário, eu digo a vocês, entre nós e os batistas há praticamente só duas diferenças. A primeira é que nós batizamos por aspersão e os batistas por imersão. Nos batistas, os oficiais têm apenas o nome de diáconos. E aqui nós fazemos a separação entre diáconos e presbíteros para algumas funções. Mas, tirando isso, basicamente temos a mesma teologia. A grande diferença é de um pastor para o outro. Porque cada pastor tem as suas ênfases teológicas. Um pastor congregacional, por exemplo, pode ser um pouco mais arminiano, o outro é mais reformado. A mesma coisa pode acontecer com qualquer pastor batista. Mas, no fim das contas, nós temos muitíssimas pequenas diferenças. E é por isso que eu, avaliando as atas da Igreja Batista e a nossa, eu vi que no decurso das décadas era muito comum irmãos irem daqui para lá e de lá para cá. Porque, no fim das contas, a diferença teológica não era enorme. Não havia um fosso que separava as duas perspectivas, né? Gostaria que os amados passassem a próxima imagem. Já são algumas imagens da década de 80. Uma cruzada evangelística ocorrida na década de 80. Né? Na próxima, nós temos um culto aqui na nossa igreja, já na década de 80. Próximo slide. Essa foto é bem conhecida. Acho que em vários locais os irmãos já viram essa foto aí. E tem uma segunda imagem de outro culto realizado também na década de 80. Para finalizar essa parte das imagens de nossa igreja do templo, eu indicaria a outra imagem, que é já do pastor Antônio Acácio de Moraes, que é o pai do nosso pastor André. Ele pastoreou a nossa igreja já ali de 86 para frente. Sim, só para recapitular, né? Na década de 60, quem foi pastoreou a nossa igreja foi o pastor Raul, de fim de 60 para começo de 70. De 77 até o ano de 1984, foi o pastor Alexandre Ximenes, que era filho caçula do nosso primeiro pastor brasileiro, né, que é João Clímaco Ximenes. Inclusive, no aniversário da nossa igreja do ano passado, ele veio pregar em nossa igreja. E aí, na próxima foto, nós temos já a inauguração do que foi antigamente o refeitório, que fica no último andar, aqui no terceiro andar, né, que depois passou a ser o templo da mocidade. E o refeitório foi aqui ao lado, talvez para ficar um pouco mais fácil, porque se um dia tiver um aniversário, um casamento, uma festividade, é muito mais fácil para os irmãos da melhor idade se locomoverem para lá do que subirem 3 lances de escada para ir para o terceiro andar lá, né? A outra coisa que eu preciso esclarecer, meus amados, é em relação a outro feito do nosso... Sim, outra coisa, né? Que na gestão do pastor Raul, nós tivemos também várias reformas aqui na igreja, né? Inclusive no local onde foi a casa pastoral e aqui atrás, o que se tornou agora depois o seminário, né? Que colégio também, né? Enfim, foi na gestão do pastor Raul. Mas na gestão do pastor Acácio, já na década de 80, eu já li em atas, desde 1973, que os líderes da mocidade aperreavam, no bom sentido, a igreja, para que a gente pudesse comprar um terreno e fazer ali, ter o nosso acampamento. E ficar, não, mais para frente, mais para frente. E aqui hoje eu repito algo que eu falei do ano passado. Que a igreja é como se fosse, colocar assim uma comparação, um lar cristão. Por quê? Porque num lar, às vezes, o pai tem um planejamento financeiro para aquele... Ele queria uma coisa naquele ano. A esposa já queria comprar outra coisa. Aí os filhos queriam uma viagem. Enfim, cada um tem um interesse. E, às vezes, os recursos são limitados. Então, muitas vezes, a igreja tem que fazer uma opção do que ela vai fazer. E aí cabe muita sabedoria. Mas aí, na minha opinião, usado por Deus, o pastor Acácio tomou a frente, foi lá, deu a palavra, chegou, meus irmãos, já está comprado lá o terreno, agora nós vamos pagar. E graças a Deus, colocar nesses termos, ele deu esse salto de fé, teve essa coragem, nossa igreja comprou, pagou e reformou o acampamento Manaim.
E, assim, cabe dizer até que anos anteriores, nossa igreja teve acampamentos em muitos outros locais, né? Muitas vezes em colégios, né? Até no próprio acampamento Jubaíba, que é o acampamento batista, que fica lá pertinho de Lagoa Seca, né? Um pouquinho depois. Nós já fizemos muitos acampamentos lá, segundo alguns irmãos mais, assim, que já me contaram isso. Inclusive, uma vez eu já participei de um acampamento na Mocidade, que foi no ano de 2010, que ocorreu no acampamento Jubaíba. Na foto seguinte, meus amados, vocês vão ver aí o que é o projeto de uma piscina. Vocês vão ver logo após a foto do acampamento Manaim, tem a foto do que seria uma piscina. Nem sei como é que está lá exatamente, porque nós tivemos reformas recentes. E qual é a questão? É porque é o seguinte, meus amados. Alguns irmãos de nossa igreja, eles tinham uma percepção um pouco diferente da noção de divertimento. É tanto que até a década de 80, né, nós sempre utilizávamos o termo retiro espiritual. E muitos fiéis queriam que não houvessem diversões nos acampamentos. Era para ter apenas culto, leitura da palavra, vigília, o que fosse. Mas diversões em si, muitos irmãos não concordavam, né? E aí, a partir de 1985, foi que isso foi mudando aos pouquinhos. Primeiro, com a entrada de bandas no acampamento, né? Com bateria, contrabaixo, enfim, que isso começou lá e depois veio aqui para o templo. E só a partir daí, meus amados, que nós fomos tendo uma visão diferente em relação às diversões. E voltando para essa questão da piscina, por muito tempo, alguns irmãos não queriam que fosse construída uma piscina no acampamento Manaim. E eu fiquei sabendo, já que eu não fui, mas vi algumas fotos. Não consegui com ninguém uma foto. Aperriei muito essa semana o pessoal para ver se eu conseguia. Uma piscina foi construída, né, no acampamento Manaim. 3, segundo o Márcio ali. Tá vendo como é que o pessoal é? Eu encontrei umas 500 fotos do pessoal no templo. Não tinha uma da piscina. Mas, rapaz, eu brinquei com o povo da mídia. Márcio está dizendo aqui que o povo está espiritual demais. Brincadeira, pessoal. Na foto seguinte, meus amados, nós temos uma foto do nosso saudoso pastor Samuel, que foi promovido esse ano, né? Foi levado para a glória. Do nosso pastor que já não está mais atuando efetivamente conosco, que é o pastor Enilson, e do pastor André, que está conosco, atuando, né, em nossa igreja. Agora, meus amados, eu quero falar um pouquinho algumas curiosidades do que significou ser protestante no Brasil e aqui em Campina Grande, e em nossa cidade, no início do século XX. Né? Uma primeira questão que cabe dizer é que ser cristão, ser protestante, significava renunciar a um conjunto de coisas. Algumas que até hoje nós continuamos não concordando, porque entendemos que são coisas pecaminosas, né? Tipo, sei lá, participar do carnaval, prostituição, ou qualquer outra coisa que a gente pode elencar aqui. E, olha, nas atas, vi que muitos irmãos foram disciplinados por fazerem algo que a igreja considerava como errado. Só que o que hoje nós consideramos como diversão, na época, os irmãos entendiam que crente não devia fazer isso. Comecemos pelas moças. Primeira coisa, mulher só deveria usar saia ou vestido. E comprida se fosse de preferência, né? Não podia usar maquiagem, não podia cortar o cabelo, enfim. Por quê? Porque para eles isso era importante. E as irmãs que insistiram em agir de forma diferente foram disciplinadas. Inclusive, já conversei com alguns irmãos mais experientes, e eles me falaram que já teve caso aqui de um pastor que disse assim: olha, não dê a ceia para fulana, porque ela me desobedeceu e cortou o cabelo. Diz que ele disse do púlpito assim, para na hora que passasse a ceia, não entregar a ceia para aquela dada jovem. Por quê? Porque a percepção da época era essa. E por que se sustentava? Porque uma maioria concordava com isso. Então, enquanto a maioria concordou com um certo conjunto de normas e de morais, vamos dizer assim, essas coisas se sustentaram. Então, muitos irmãos foram disciplinados por ir ao cinema, por ir a campos de futebol. E aqui eu já contei essa no passado, né? Que é a história do presidente da mocidade que realizou um piquenique. Isso no ano de 1937. Olha aí, Márcio e Caio e Gão, que vem aí. Esse presidente da mocidade foi chamado no gabinete pastoral e olha, a gente quer ter uma conversa com você. Ficamos sabendo que vocês realizaram um piquenique. Que coisa é essa? Isso não é coisa de crente, rapaz? E aí eles foram exortados e tiveram que parar com esse tipo de diversão, porque
as lideranças da igreja na época não concordavam com isso, né? E eu encontrei muitas outras curiosidades, né? A história de um irmão que ele era fotógrafo e precisava trabalhar no domingo. E aí chegaram para ele: olha, você escolhe, ou você continua com seu emprego ou como membro. As duas coisas não são possíveis, né? E vários outros casos que eu encontrei, né, de irmãos que jogavam futebol, foram descobertos e disciplinados, né? E outros casos mais, né? Uma coisa que eu até contei no passado, que essa eu não encontrei nas atas, mas conversando com pessoas mais antigas, me falaram que é o seguinte: quando alguns irmãos não queriam, porque antigamente, aquela rua que eu acho que é 4 de outubro, aquela antiga 4 de outubro, no início do século XX, funcionava lá um prostíbulo, né? Até o termo era lupanar, né? Que para usar o termo da época. Naquela época, assim, aí disseram que os irmãos não queriam que a mesma energia que servia lá para o prostíbulo servisse para a igreja. Então, eles falaram para a energia da nossa igreja vir daqui lá fora no Peixoto, porque não podíamos compartilhar da energia que vinha de lá, né? Mas até hoje não se sabe se essa história realmente é verdade ou se os irmãos contam, enfim. Outra curiosidade também, meus amados, que eu encontrei nas atas, foi que no ano de 1938, ficou acertado de se comprar uma bicicleta para os pregadores que trabalhavam no interior aqui, no sertão, aqui no Cariri, por aí, enfim, nessa região aí. Passando. Então, por quê? Porque ser protestante, naquela época, era, até a década de 60 principalmente, era ter um conjunto de restrições, era viver um conjunto de restrições. E essas restrições só foram passando com o passar do tempo, né? Conversei com o irmão nosso aqui, não vou citar o nome, né? Mas que ele disse que foi com a noiva dele para o cinema no ano de 1989. 89. E ele disse que quando voltou para casa, que o marido tinha contado para ela que a filha tinha ido para o cinema com ele, aí a mãe estava: meu Deus, minha filha, ela foi para o cinema com o noivo. Entendam, não foi fazer nada de errado, não. Foi para o cinema aqui, se eu não me engano, para o Babilônia, assistir um filme normal e voltar para casa. Por quê? Porque para essa mãe, ela ainda estava ligada àquela percepção de décadas anteriores. Então, uma filha simplesmente ir para o cinema não era uma coisa bem quista. Então, é como eu falo, as mudanças sempre são gradativas. Tendem a alguns líderes, algumas pessoas, alguns irmãos, ir aceitando essas mudanças aos poucos, não é? Outra coisa que eu queria... Então, outra coisa, e essa relação com os divertimentos, né? Eu conversei com o Esdras Nunes, com o Joaci, que trabalha aqui também na igreja e tal, e eles me falaram que, em grande medida, essa relação com os divertimentos em acampamentos só começou mais a partir da década de 1990. Porque antes disso era mais essa noção de retiro espiritual, né? E hoje, pelo que eu vejo, temos uma visão bem equilibrada dessa relação entre... Assim, eu concordo, fazer tudo para a glória de Deus. Quando a gente está escovando os dentes, estamos fazendo isso para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Mas a grande questão é que nós sabemos hoje, nos últimos 30 anos, de forma equilibrada, lidar com os momentos tanto de oração, leitura da palavra, pregação e também divertimentos, né? Sabemos ter uma visão muito equilibrada e até como eu falei aqui ano passado. É fundamental que os jovens possam se encontrar não só para falar da Escritura, mas para que eles também possam compartilhar um com os outros os seus dilemas. Eu, ao longo de minha vida, não sei se eu tenho um perfil de psicólogo, muitas pessoas já ligaram para mim, já conversaram, já falaram sobre coisas pessoais, já pediram conselhos. Eu mesmo já pedi conselhos a outras pessoas. E é fundamental, meus amados, que a gente tenha uma pessoa em quem a gente possa confiar. Eu não estou falando de falar de coisas assim, mais íntimas de ninguém. Eu estou falando no sentido vamos supor, uma pessoa quer trocar de emprego. É importante que você possa conversar com uma pessoa equilibrada sobre essa decisão que você quer tomar. Sobre um namoro, um noivado, um casamento, a compra de um carro, enfim, seja o que for. É importante que nós possamos ter aqui não só irmãos em Cristo com os quais a gente diz a paz do Senhor, antes da pandemia apertava a mão, abraçava, não só isso. A gente precisa ter esse corpo espiritual, mas que esse corpo espiritual também afete, também como pessoas no nosso cotidiano. Que a gente tenha pessoas com as quais nós possamos conversar. Já estou me aproximando do final. E outra coisa que eu queria mencionar, meus amados, é que na década de 1980, né, em 82, foi fundado
Assim, primeiro porque nossa igreja cedeu espaço aqui atrás para funcionar o seminário, o STEC, né? E a partir de 1989, o STEC ficou sob supervisão de nossa igreja, né? Sob a liderança da nossa igreja. E quase aqui para encerrar, meus amados, eu queria dizer também que nossa igreja também passou por algumas reformas aqui dentro mesmo, né? Tivemos a reforma do piso, já mencionei que antigamente assim estava com um certo, assim, estava assim, vamos dizer, para cair o local que estava aqui do piso, e foi preciso fazer uma reforma e colocar um novo piso. A mesma coisa com o telhado, que mais de uma vez precisou ser trocado. Então, desde como era daquela época para cá, nós precisamos passar por mudanças. Então, diferente de outras igrejas, nossa igreja não é cadastrada em nenhum órgão para, tipo assim, ser tombada. Por quê? Porque desde 1920 para cá, nós passamos por várias mudanças, né? E a gente tem que entender, meus amados, que por vezes algumas mudanças são benéficas e são importantes. É como eu falo, assim, como diz a música de Lutero, sim, a palavra ficará, a palavra de Deus ficará para sempre, mas as coisas materiais não. Inclusive, hoje, nós contamos com novos confortos, né? Como bancos mais confortáveis, ar-condicionado e outras formas de iluminação, de som, enfim. E outras tecnologias como transmitir pela internet nossos cultos, né? Nossa igreja, meus amados, sempre foi uma igreja muito protagonista. Queria que os amados passassem a próxima imagem, que está do reverendo Augusto Nicodemos, na conferência Vida Nova, né? Na época foi informado que nossa igreja foi a primeira igreja, assim, que não capital, a sediar uma conferência da Vida Nova. Até aquele ano, a Vida Nova, ela só permitia que os cultos fossem realizados em igrejas locais na capital. E Campina Grande foi a primeira igreja, e nossa igreja aqui, a sediar um evento da editora Vida Nova, né? Aí eu disse até brincando ano passado, né, que disse que um professor meu que eu tive da UEPB, que ele dizia que um dia estava Gilberto Gil no Parque do Povo, na época do maior São João do Mundo, e ele disse, Campina Grande e essa sua mania de querer ser Nova York, brincando assim. E realmente, nossa cidade é muito protagonista, né? E nossa igreja também, né? Ou seja, Campina Grande, nós também sediamos, né, o Encontro da Consciência Cristã, que é talvez o maior evento reformado da América Latina, né? A quantidade de pessoas que vêm, que aportam aqui, né? Infelizmente, no último ano não, pela questão da pandemia, né? Mas nos outros anos. E por falar em pandemia, eu gostaria que passasse a última imagem, que é uma imagem de nossa igreja, de um culto realizado com a equipe mínima na época do auge da pandemia, né? Eu procurei algumas fotos, né? E aí, assim, foi conversado com a prefeitura da cidade naquela época, e eles permitiram que, desde que tivesse uma equipe mínima de 20, no máximo 20 e poucas pessoas, que 20 pessoas aqui dentro do templo não é nada, né? Então, poderiam realizar o culto. Então, muitas igrejas da cidade optavam por ter uma pessoa tocando um instrumento, uma cantando, o pastor, uma pessoa filmando. Não que eu diga que com isso a obra de Deus não seja feita, mas eu estou falando do protagonismo de nossa igreja em relação a essa questão de procurar fazer um culto com vários itens, né? Os amados quiserem podem encerrar os slides. E aqui, meus amados, eu vou encerrar com a questão em relação ao que eu comecei, né? Em relação à questão da reforma protestante, né? Da questão das 5 solas, né? Meus amados, eu comecei falando que é pela graça de Deus que nos sustenta, que nos alcança e que nos faz ser o que somos. Em sua caminhada cristã, meus amados, quantas vezes você já passou por problemas, por dificuldades, por vezes que você ficou pensando no seu coração, quantas coisas difíceis me afetaram? Quantas coisas ruins marcaram a minha vida ou a minha família, perdas, dificuldades? E pensando friamente, meus amados, analise no seu próprio coração. Você acha que você, pela sua própria força, pela sua própria escolha, você seria capaz de caminhar sem Deus, sem Cristo, sem o Espírito Santo habitando o vosso coração? Em outra ocasião, meus amados, já comentei aqui que eu tive época que eu tive depressão muito forte, e houve um tempo que eu tive um certo conflito, porque fala que a alegria está no coração daqueles que amam a Deus, tudo naquela conversa, né?
E houve momentos que, mesmo tocando aqui no grupo, eu me sentia muito triste, muito para baixo, muito... E eu fiquei, mas Deus, será que o Espírito Santo ainda habita em mim? Será que eu sou um servo de Deus? E eu ficava com essa coisa, martelando na minha cabeça, por vezes. Por quê? Porque isso é a própria depressão falando. Mas aí teve uma coisa que alegrou o meu coração, que eu percebi que, apesar de minha tristeza, em vários momentos, eu percebi que eu continuei amando a Deus e a sua palavra. Eu percebi, Deus, eu estou muito triste. Dá vontade de eu nem sair de casa, de eu nem sair para ensaiar. Mas uma coisa eu percebi, eu continuo amando e concordando com a tua palavra. E a palavra diz que quando nós amamos a Deus, nós também temos que amar a sua palavra e pô-la em prática. Aquele que ama a palavra e a põe em prática, agora vamos lá para os evangelhos, é como o homem e a mulher prudente, que que constrói a sua casa sobre a rocha. Já tive a oportunidade de ir para uma igreja neopentecostal que eles diziam que você é rocha, você é a quarta pessoa da Trindade, e coisas do tipo. E nós temos que entender, meus amados, que nós estamos firmados na rocha, que é Cristo Jesus. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos alimenta, e é Ele que estará conosco até a consumação dos tempos. É por isso, meus amados, que eu poderia falar um pouco mais, mas o tempo já está se encerrando. Tenho vários versículos com os quais eu concordo que não vem de nós, é Deus que nos afeta. Nós só vamos até Ele porque antes algo chegou primeiro, algo nos tocou, algo nos fez perceber de forma diferente. Mas, além dos versículos, eu vejo também de forma prática que as pessoas, há um versículo que fala, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres não é livres dos problemas, das dificuldades, das angústias, mas você vai saber quem você é, em quem você está firmado. E quando você sabe, meu amado, em quem você está firmado, você sabe que, olha, eu posso até estar triste. Alguém pode dizer, eu estou até com vontade que se Deus pudesse me levar para a glória hoje ou amanhã, se Ele fizesse isso para mim, seria um favor. Uma pessoa pode ter esse desejo no coração, mas se ela ama a palavra de Deus, ela reconhece que ela é marcada por aquela palavra com P maiúsculo que a afetou primeiro. Meus amados, eu também gostaria, acho que dá para ver aqui, eu vou mostrar aqui um livro chamado Santos no Mundo. Vou mostrar aqui a imagem dele, devia ter colocado nos slides. Esse livro, meus amados, é outro livro maravilhoso. Quem tiver a oportunidade um dia de ler, de comprar, enfim, eu acho que é uma forma muito interessante de entender como esses puritanos viviam a vida no seu cotidiano, né? Como eles viviam as suas vidas para a glória de Deus. E o último livro que eu vou indicar hoje, se chama esse aqui, Os Congregacionais, de Joelson Gomes. Quem quiser saber um pouquinho mais de nossa história, eu indico esse livro. Acho que alguns devem já ter lido, tido acesso, né? E eu acho até que fica aqui uma sugestão, assim, eu já falei com o pessoal da mocidade aqui, que há outros temas, não históricos necessariamente, que eu gostaria de trabalhar em outras ocasiões, né? Um mais ou menos histórico, meio teológico. Por exemplo, Cinema e Fé Cristã. Há um livro também chamado A Força Oculta dos Protestantes. Eu não vou saber pronunciar o sobrenome da pessoa que escreveu, mas é um livro maravilhoso, mostrando como o protestantismo marcou as nações que aderiram ao protestantismo. Como países como Holanda, a antiga Prússia, que se tornou Alemanha, a Dinamarca, os países que adotaram o luteranismo, ou o anglicanismo, no caso, na Inglaterra, como eles foram diferenciados do ponto de vista até como sociedade. Por quê? Por conta da ética protestante. Não é que os protestantes não gostem de divertimentos, mas eles têm que ter uma vida equilibrada em tudo. A noção protestante é de você não perder tempo com bobagens e pensar que tudo que eu vou fazer precisa ser para a glória de Deus. A aula que eu vou dar tem que ser para a glória de Deus. Se eu sou enfermeiro ou você é enfermeira, trate bem o seu paciente. Você não precisa falar de Cristo para ele, não.
Você tem a obrigação de tratar bem, de não fazer corpo mole. A mesma coisa um funcionário público, um policial. As pessoas vão ver, primeiro pelo seu exemplo, como você é, como você foi transformado. Como essa palavra lhe tornou uma pessoa diferenciada. E quando você for abrir a boca para falar do Evangelho, é só o complemento. Não que eu estou dizendo que o Evangelho não seja fundamental para a transformação. Mas de nada adianta abrir a boca para falar se o seu testemunho de vida como pessoa não fala também. É óbvio que há pessoas que não vão concordar conosco, que, enfim, eu digo por mim que eu sou do meio de humanidades, né? Fiz o curso de História, doutorado em História, e tenho muitos amigos que me respeitam, que me tratam bem, mas que discordam plenamente de vários posicionamentos. Isso é normal, conviver com pessoas que pensam diferente. Agora, você precisa aprender a tratar as pessoas com educação, mas ter firmeza e sabedoria, prudência, para saber como falar e como agir. E está aí, a caminhada com Deus, o Espírito Santo nos guiando, e a leitura de bons livros e das Escrituras é que vai nos fazer ser pessoas equilibradas, pessoas que procuram refletir a glória de Deus. Meus amados, me estendi um pouco, ainda faltam 5 minutos para encerrar, mas agradeço a oportunidade. Sei que por vezes em ocasiões como essa eu fico um pouco mais nervoso. Eu confesso que eu fico um pouco mais calmo quando eu dou aula mesmo, né? Que os alunos vão perguntando, eu respondo ao aluno. Quando você fica aqui mais num monólogo, você não sabe exatamente como falar, como, enfim, cativar a plateia da melhor forma possível. Mas, até eu já falei para o pastor André e repito hoje, que isso para mim foi um presente. Se eu morrer esse ano, eu já estou feliz, porque eu já tenho 2 vídeos gravados sobre a história da nossa igreja e isso vai ficar para as próximas gerações. Então, por mais que tenha algumas falhas na minha fala, nas minhas escolhas, e até uma coisa só para encerrar aqui, Márcio, que toda preleção desse estilo é fruto de escolhas. Quantas fotos eu poderia colocar aqui? 500? Seria impossível, seria impraticável, né? Então, a fala de hoje foi fruto de escolhas, mas escolhas que procuraram analisar razoavelmente os nossos 120 anos de caminhada cristã. Então, agradeço a oportunidade e passo a palavra aqui para